Seja muito bem-vindo ao programa Palavras Cruzadas, o programa da entrevista aqui na Regiões TV. Hoje é o meu convidado, o arquiteto Luís Aguiar Branco. Muito obrigado, Sr. Arquiteto, por estar aqui connosco hoje na Regiões TV, mais uma vez, aliás, aqui na Regiões TV, e desta vez para conversarmos também do seu livro, do seu trabalho no último ano, um trabalho ao longo de todo o país, com o apoio do Jornal de Notícias e também do Casino da Figueira da Foz. Que trabalho foi este, arquiteto? Foi uma aventura e foi uma paixão também, não foi? Isto foi. Eu tenho vários trabalhos na minha vida, alguns que já fiz e outros que sei que vou fazer. Este era um deles que eu sabia que ia fazer. Eu tenho um arquivo muito grande de situações que ando a registrar no país todo, com desenhos e fotografias, de edifícios, de fontes, de pontes, de moinhos, etc. Tudo. Geralmente anteriores ao século XVIII. E surgiu esta oportunidade. Eu já estava a fazer um livro, já estava a trabalhar há 3 meses num livro sobre o Porto, mas surgiu uma oportunidade de falar com o então diretor do Jornal de Notícias, o Dr. Leite Pereira, e ele aceitou logo a ideia. Eu estive ali para aí 4 dias, tive 4 dias a simular 52 páginas do jornal, porque eu acho que quando se fala com as pessoas a propor um trabalho, deve-se fazer não é chegar lá e lançar uma ideia e as pessoas acharem que é interessante. Não, é muito mais fácil, e eu tenho essa hipótese de simulando as 52 páginas do jornal com 52 propostas de artigos diferentes, com texto simulado, imagens e desenhos. Foi muito fácil, ou seja, mostrei esse dossiê ao Dr. Leite Pereira e ele, em 3 minutos, disse logo que sim. E no dia seguinte pediu-me que, em vez de ser uma página, que fossem 2. E eu também disse logo que sim, porque achei que era uma oportunidade. Eu vejo estas situações como uma ideia, e particularmente num jornal de tiragem muito alargada, vejo esta questão como um serviço público. Uma ideia de serviço público, não é? Quando se faz num jornal de tiragem muito alargada. Que eu acho que um dos problemas que existe no que tem a ver com questões de património e divulgação de património, particularmente quando esse património não é aquele mais monumental que as pessoas estão à espera, sei lá, o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre dos Clérigos e tal, porque o objetivo não era esse, era precisamente falar de situações menos conhecidas e em risco de demolição. Achei que era muito interessante colocar no mapa, ou seja, das notícias, em 2 folhas, com uma parte gráfica que, no meu entender, fosse muito apelativa e que convidasse as pessoas a ler pequenas histórias sobre determinado assunto e que não fossem demasiado maçadoras. Ou seja, eu sou arquiteto de formação e se eu quisesse falar só da arquitetura, conseguia. Mas isso ficava muito restrito ao âmbito dos arquitetos, não é? E não era o meu objetivo. O meu objetivo era que, com o bocadinho de escrita que tivesse, que fosse apelativo para um maior número de pessoas. E ao mesmo tempo que, mesmo quando usasse termos que têm a ver com a linguagem arquitetónica, eu só os usaria se depois tivesse uma fotografia a identificar o objeto. Ou seja, é falar também, mostrar, como o arquiteto Aguiar Branco muitas das vezes diz, é explicar estas coisas. Portanto, há muita coisa já publicada e o senhor fez questão de, não em cima das coisas publicadas, mas com alguns trabalhos que já estavam feitos, mostrar algo completamente diferente e novo. Foi isso também, não foi? Sim. Sim, mas ao mesmo tempo sentindo, eu acho que uma pessoa tem que ter a noção de que por um lado é novidade, por outro lado, mas também não há alguns artigos que são mais ou menos novidade, mesmo para investigadores. Depois há outros que serão conhecidos de investigadores da matéria, só que são assuntos que ficam muito dentro das universidades, não passam cá para fora. Isso é mau para proteger as situações, porque depois o povo que vive nesses lugares, e que deve ser o primeiro garante que as coisas estejam em bom estado,
não tendo conhecimento do valor desse tipo de edifícios, não pode defender. E eles é que estão lá todos os dias, não são as pessoas que estão em Lisboa e no Porto. Há uma das coisas que o arquiteto Aguiar Branco fala ao longo das suas publicações, também dos seus livros, que tem um aspecto muito curioso. É importante a variedade das pessoas, é importante a variedade dos lugares, e toda esta variedade acompanha um mapa ainda mais interessante, enfim, da questão patrimonial portuguesa, não é? Eu acho que Portugal é muito mais bonito do que parece. E muito mais diversificado também do que aquilo que temos ideia, não é? Muito diversificado. Nesse aspecto, eu acho que Portugal é capaz de ter a sorte de ser um dos países que, num curto espaço de território, tem mais diversidade de situações. Isso é uma riqueza enorme, com a vantagem de essas situações que nós encontramos muitas vezes mostram indícios do que nós andamos a fazer pelo mundo, particularmente depois da fase das descobertas, etc. Por isso encontramos situações belíssimas e sugestivas de coisas que aparecem no meio do nada, não é? E que às vezes fazem lembrar assuntos que têm a ver com a nossa passagem, sei lá, na Índia, no Brasil, na Terra Nova. E há exemplos concretos disso, não é? Claro que há. Nas ruas, nos lugares, nas construções. Sim. Na toponímia, na nossa maneira de falar, ou seja, nós passamos muitas situações que enriqueceram o vocabulário desses países também. Não é? Isso também é uma situação mais ou menos conhecida, mas é muito mais rica do que o que parece. Nós chegávamos lá, nesses primeiros contactos, nós temos uma capacidade de adaptação também ao nível da linguagem. Ou seja, nós ouvíamos, sei lá, uns indígenas a chamar determinada coisa a um assunto e reproduzíamos aquilo em português. Transformávamos o português. O português foi-se enriquecendo em termos de linguagem. Tanto depois na nossa própria língua portuguesa como na língua desses povos. Isso é uma situação muito enriquecedora, não é? De mútuo enriquecimento, ou seja, não fomos só nós, mas eles também. Também trouxeram coisas. E há aspectos muito curiosos que eu penso que viu ao longo do país. Nós conversámos ontem há alguns instantes a propósito deste encontro que tínhamos hoje, e fiquei na ideia logo com uma das coisas, que é a questão da cantareira, que foi uma coisa que me despertou imensa curiosidade. A cantareira do Porto, que o senhor depois encontra com uma ligação de palavras a outros sítios completamente diferentes do país, que nem sequer lhes passa para a cabeça. Que relação é essa, arquiteto? Isso, lá está. O campo da toponímia é um campo muito difícil. A cantareira do Porto, cantada pelo mas Rui é difícil. E que significa, já agora, diga para os nossos espectadores. Eu tenho explicações pessoais para estas coisas. Às vezes são coisas que não vêm em livros. Mas vendo isto como uma hipótese, depois uma pessoa olha e vê qual é que faz mais sentido. Se é esta, se é outra explicação que outras pessoas dão. Não é? Geralmente as pessoas falam de cantareira como um sítio onde se descobre muitos cântaros e não sei o quê. Isso na minha perspectiva nunca fez sentido, porque eu também conheço sempre gostei de arqueologia e tenho algumas indicações do que é que aparece, particularmente no caso do Porto. E na minha perspectiva a cantareira nunca foi assim, não é? Se uma pessoa perceber o que é uma cantareira, geralmente é um espaço, não é? Isto, sei lá, no século XVII, XVIII, XVI, XV, era um espaço da cozinha onde estavam dispostos os cântaros. Geralmente, mesmo que tivessem uma formação arrumada, eles dão um aspecto desarrumado, até porque os próprios cântaros têm tamanhos diferentes. E o que é que se passa em frente à cantareira? Nós temos a Barra do Rio Douro, que é uma das barras mais difíceis quase do mundo, uma pessoa pode dizer assim. Ou seja, o rio era um canal de entrada e de saída, mas tinha uns penedos, umas formações rochosas desarrumadas, não é? Desarrumadas, que foram muito problemáticas em termos do porto, do Rio Douro, dessa entrada e saída, ser um bom sítio para os barcos entrarem. Era um sítio muito perigoso. Por um lado, numa fase inicial, na fase medieval, ajudou a defender a cidade, porque os povos estrangeiros conheciam ainda menos, quem nos quisesse atacar, conheciam ainda menos qual era a descobrir o caminho certo por entre esses penedos, não é? E depois foram sendo destruídos alguns, dinamitados, etc. Tem uma situação muito interessante, que aliás eu falo no livro, que é o Farol de São Miguel do Anjo, a Capela Torre Farol de São Miguel do Anjo,
que aquilo foi o bispo de Viseu, Dom Miguel da Silva, um dos personagens do Renascimento mais extraordinários que houve cá em Portugal, e lá fora também. Ele chegou queriam que ele fosse Papa, numa altura em que não era propriamente por convite, e uma pessoa muito informada do Renascimento, que ele tentou sinalizar, precisamente a ideia de sinalizar a barra do Douro, com vários templetes e não sei o quê. E um desses que existe é essa Capela Torre Farol de São Miguel do Anjo. Os outros desapareceram com o tempo. Esses penedos desarrumados faz logo lembrar o que acontece na Serra da Estrela, de termos o cântaro gordo e o cântaro magro como duas das formações rochosas mais emblemáticas da Serra da Estrela. Peço que vou te interromper, nós estamos agora com imagens no ar de alguns desenhos seus que faz sempre questão, penso eu, de acompanhar, portanto, os sítios onde está, um dos seus hábitos. O que estamos a falar é precisamente isto, aquele caminho, aquele mapa que eu pus lá, ele, no espírito do Dom Miguel da Silva, tentou fazer essa entrada da Barra do Douro. Como ele viveu em Roma também há muito tempo, na altura tinham feito isso no Rio Tibre, na ligação da Foz com Roma, e então ele vem com esse espírito renascentista de fazer obra de marcação de território, muito informado, com o arquiteto privativo dele italiano, Francisco de Cremona. Isto tem a ver, estes cantos, portanto, a cantareira da Foz do Douro, tem a ver esta denominação também com os cântaros da Serra da Estrela. Aqui, aliás, o senhor estabelece uma ligação também direta, quase direta, não é? Sim, por causa disso. Ou seja, nós quando analisamos estas coisas temos de ver no território português onde é que existem situações que de alguma forma podemos relacionar, não é? E nesse caso há essa situação, essas formações rochosas da Serra da Estrela são das mais emblemáticas da Serra, não é? É o cântaro gordo e o cântaro magro. Por isso, uma pessoa no que tem a ver com toponímia é sempre as pessoas têm demasiado medo de arriscar. Eu apenas lanço isto como proposta, estas coisas, sem medo nenhum de estar errado. Fico muito contente que alguém me prove num livro que isto não é verdade, quer dizer, não me deixa nada incomodado. Eu acho que quando se lida com história, nós não estivemos lá para viver. E por isso existe documentação, mas existe o que deve existir, na minha perspectiva, essencialmente, nos investigadores, é um ato de reflexão sobre os assuntos. Ou seja, não aceitarmos tudo o que nos parece mais evidente. Devemos desconfiar dos assuntos. É um bocado esse o seu desafio, não é? Claro. Enquanto, eu gostava de colocar esta questão ao arquiteto Aguiar Branco. Enquanto Portugal tem uma tradição de grandes e reconhecidos arquitetos, em termos de construção, em termos dos edifícios públicos e privados que fazem. O senhor optou por uma área completamente diferente. Há aqui uma linha diferente de pensamento, de interesse das coisas também, não é? Em termos de investigação. Sim, eu gosto sempre de trabalhar numa coisa que esteja pouca gente a trabalhar. Não, aliás, isso em parte... Mas eu sempre tive vontade de... Mesmo antes de entrar na faculdade, eu já era investigador. Porque eu lembro de uma pessoa que trabalhava na Casa do Infante, antes de eu entrar na faculdade, lá está, que ele foi para a Reforma, teve lá, sei lá, 30 anos ou assim. E ele era daquelas pessoas que tomava nota das pessoas que entrava, quem saía. E ele, antes de sair, sei lá, umas 2 semanas antes de sair, ele veio falar comigo e disse: Sr. arquiteto. Aliás, na altura não era arquiteto. Sr. Luís, você é a pessoa que... Estou aqui há 30 anos, mas é a pessoa que teve mais tempo aqui no arquivo. Ele dizia assim com ar de espanto. Eu achei piada a isso e percebo que ao mesmo tempo podia ser verdade, porque eu entrava às 9 horas e saía às 5h30 porque aquilo fechava. Eu peço desculpa de interromper, isto faz também um bocado parte da sua maneira de ser e de estar a trabalhar, porque eu perguntava, quando preparávamos esta entrevista, eu perguntava aqui ao arquiteto como é que era, se isto tinha sido também um passeio, e este senhor acho que não tem tempo de vez em quando para almoçar, porque vai para um sítio, começa a observar, começa a desenhar, e é um trabalho muito intenso, ao contrário do que as pessoas às vezes têm um bocado de ideia, não é? Um trabalho deste é um trabalho muito, muito, muito intenso e até esgotante, penso eu. Claro, objetivo, mas isso ajuda a ter saúde. Ou seja, acho que isto não era possível. Há pessoas que não conseguem deixar de almoçar. Eu há muitos anos que consigo estar sempre a trabalhar. Obviamente, se dissemos isto a um médico, ele diz logo: não faça isso. Não é? Isso não é uma situação aconselhável. Agora,
para mim, eu que entendo eu estou estando muitas horas a trabalhar seguido, eu percebo que o rendimento é muito maior. Eu, por exemplo, a primeira hora não me rendo muito, a segunda rende muito, a terceira e a quarta hora rende mais que as outras três e anteriores. O que é que trabalha tantas... Esta pergunta pode parecer uma pergunta quase de senhor Lapalice, mas de qualquer das formas, tantas horas, o que é que faz o arquiteto? Desenha, observa, estuda? Como é que é o seu método de trabalho? Por exemplo, um dia destes que vai para o interior do país, aliás, já vimos aqui algumas imagens, desenhos seus e trabalhos que investigou, nomeadamente aqui durante este ano, que trabalhou para o Jornal de Notícias e também para o seu livro. Qual é o seu método de trabalho neste tipo de observação? Neste caso dos artigos dos jornais, a ideia era ter variedade de tipos de edificações, e eu, quando partia para determinado sítio, eu levava sempre 3 hipóteses de edifícios para fazer, porque podia não conseguir, imagina, chegar a um sítio e estar a chover. E se estivesse a chover, como eu tenho que desenhar, tirar fotos não ajudava, não é? E de repente ter ali a 15 km um sítio que às tantas podia só estar enovoado, percebe? Outra situação que acontecia era porque ter 3 hipóteses, porque às vezes podia ter um assunto que era fundamental eu entrar lá dentro, porque eu sabia que queria falar sobre aspectos que tinham dentro desse edifício, podia ser uma capela, uma igreja, etc. E de repente chegava lá e não conseguia que me abrissem aquilo. Por isso eu levava sempre várias hipóteses. Plano A, plano B, plano C. Claro, isso é fundamental, porque uma pessoa está longe. Não... Mas há uma coisa que eu sei que o senhor acabou por não fazer, foi uma praça de touros. Porquê é que quer esse interesse em trabalhar? Precisamente porque era uma tipologia diferente e aqui havia uma... Primeiro achava super interessante imaginar um desenho de uma praça de touros que tinha de fazer... Já tinha feito um esquema de como faria, não é? Por isso desenhava a Praça de Touros, ia ficar grande, porque era um edifício grande. Imaginar isso no jornal acho que era interessante, e fazia um corte deste lado para se ver. Daqui a metade via a fachada e a outra metade fazia um corte e via a bancada, etc. E essencialmente eu queria também para refletir sobre esse assunto, esta questão dos touros, para refletir e também um pouco para provocar, que eu penso que o seu trabalho anda um bocado também nessa linha, também da gente provocadora, isso mesmo. Sim, porque os problemas existem, ou seja, não é... Raramente há só uma resposta para os assuntos, mas existem problemas que às tantas necessitavam de mais empenho de investigadores, etc. Eu dou o exemplo também de uma situação, sei lá, de uma fonte renascentista que eu fiz, em Alter do Chão, que tem uns desenhos muito bonitos, muito tenos no mármore, e essas situações estão-se a apagar com o tempo, não é? Era importantíssimo saber como é que se registram. Nós sabemos que aquelas coisas vão desaparecer, mais dia menos dia, eles estão a desaparecer no país todo, não é? Mas era importante que houvesse registro destas coisas, com boas fotografias, para bons não se perder essa história. Que no mínimo, esta questão do registro, quando se perde não há nada a fazer. Tem que, nos dias de hoje, por cima, as ferramentas que existem são fabulosas para conseguir atingir os objetivos, e por isso há um campo de trabalho enorme para evitar que a informação se perca. E esse trabalho está a ser feito. O senhor é quase que único a fazer, penso eu, este tipo de trabalho. Esta preservação do património, este registro das coisas do nosso património, isso tem sido feito ou acha que estamos assim a deixar tudo passar a correr o risco, por exemplo, de perdermos muita coisa importante? Pois, eu não vou dizer que não está a ser feito. Na minha perspectiva, o que está a ser feito é devagar e pouco. Não digo que já sabe, há pessoas que trabalham estas coisas e de certeza que há muita gente que está a fazer situações interessantes, etc. Mas é pouco. Em relação, ou seja, repare, eu estou a fazer isto de modo pessoal. Não pedi dinheiro a ninguém, não gostava de sentir-me apoiado para fazer estas coisas. E pode-se viver a fazer a investigação do património em Portugal? Todos os investigadores se queixam um bocado que, enfim, que é muito difícil ser investigador em Portugal de variedíssimas áreas. Nesta, então, pergunto-lhe muito claramente, o senhor consegue equilibrar estas coisas? A forma como vi isto no jornal, é assim, há formas de poupar, para o dinheiro era pouco, mas disse assim, vou conseguir poupar para, se possível, ainda ganhar um dinheiro, e depois acredito que transformo isto em livro, e transformando em livro, acredito que o livro fica apelativo e interessante, e posso conseguir ganhar mais um bocado de dinheiro
com o livro. Eu acho que o objetivo das coisas não deve ser as pessoas terem uma fome de ser ricos. Acho que a mim dá-me satisfação fazer o que estou a fazer, é quase dar-me saúde, não é? Faço por gosto. E as pessoas gostam do seu trabalho. Quando eu lhe pergunto isto, é por um lado, que é importantíssimo que gostem por um lado, e por outro lado, porque compram os seus livros. Estes livros, estes artigos, tudo isto, enfim, teve uma resposta muito grande da parte do público, não foi? É sim, eu tenho a sensação que há pessoas que gostaram muito. Mas também temos de ter a noção que ninguém liga muito a estas coisas. Ou seja, nós estamos num nível... Ou seja, estimula-se muito a ideia da modernidade, dessas coisas. Não quer dizer que esteja errado, propriamente. Mas há um estímulo muito grande na fama, no ser moderno, no imediato. Lá está. E eu acho que não aprende-se muito com a história. É barato, ainda por cima. Tem essa parte que uma pessoa, se não tiver dinheiro, pode sempre olhar para as coisas e achá-las bonitas. Isto tanto faz história como se fossem uns... Eu, por exemplo, lembro-me de uma situação interessante para as pessoas perceberem que uma vida é mais bonita do que ao que parece. Eu estava a desenhar a Torre de Vilharigues, em Vouzela. E de repente, aquilo demora 4 horas, uma coisa assim, e de repente ouço uns ruídos no céu. E eu também sei reconhecer esses sinais, não é? E de repente o que é que eu vejo? Vejo 2 águias a serem perseguidas por 6 corvos. Percebe? Quando se consegue olhar para estas coisas, a vida é muito mais interessante, percebe? Eu, como sempre gostei muito de animais, sei reconhecer esses sinais e por isso vi e vivenciei, percebe? E vivenciei isso. Isso é um acaso. Sabe? Às vezes há aquelas pessoas que fazem aqueles programas sobre animais e às vezes estas coisas são difíceis de apanhar. Com toda a certeza, não é nada? E isso é muito interessante, porque uma pessoa sabe sempre que as águias são mais fortes, mas lá está, quando determinados animais que são mais fracos se unem, conseguem afugentar e perturbar 2 águias e atacar e tirar umas penas e não sei o quê. Cris, é coisa que penso que não perturba por aí além porque não, tem uma explicação. Com certeza que há algumas coisas que preocupam, mas em termos, por exemplo, do património, é preocupante ou pode trazer aspectos até positivos? Não, há aspectos muito positivos no que tem a ver com património que é, em princípio, não se estraga. O que é bom, ou seja, estraga-se porque envelhece, mas não se estraga pela forma como se intervém. Não há intervenções daquelas novo-riquistas, Isso, novamente, a história também nos ensina muito aí, porque se tivesse havido dinheiro, no caso do Porto, se tivesse havido dinheiro nos anos 50, tinham demolido a Ribeira toda. Portanto, por isso é bom as pessoas perceberem disso, um bocado... ainda me lembro de um Presidente da Câmara que falou nisso. Claro, por questões de salubarização, porque as pessoas viviam muito lá. O senhor conhece esta questão muito bem, porque o arquiteto esteve também ligado 10 anos à Câmara do Porto. E é um pouco também daí que vem muito este gosto pela investigação e pela arquitetura. Mas depois há aqui alguma provocação perante os seus pares relativamente a estas questões do património, não há? Haverá sempre. Quem é que fica contente da parte de um arquiteto virem dizer que andam a intervir mal? E sabemos que nessa intervenção estão arquitetos envolvidos. Isto é complicado. Isso é muito fácil de perceber com isto. É assim, eu evito, fica logo rematado com este assunto, eu evito ver castelos hoje em dia. E gosto muito. Mas já não quero ir. Para maltratar os castelos? Porque nas intervenções que se fizeram nos castelos, eu já sei o que vou encontrar. Percebe? Que é 2 situações. Primeiro, uma muito grave, que é dinheiro mal gasto. E outra, geralmente, que é, se for lá dentro, vejo umas luzinhas no chão, vejo um equipamento em ferro e vidro, até às vezes bem desenhado, mas desnecessário, porque geralmente não há dinheiro para ter lá alguém a receber as pessoas. Quando há, faz-se 1 ou 2 perguntas sobre o assunto e a pessoa não sabe responder. Geralmente tem um pequeno auditório ao ar livre, que também não serve para função nenhuma, serve 2 ou 3 vezes no ano para fazer um espetáculo, e aí fica-se na dúvida. Então não se chegava a pôr relva, sei lá, não é? É tão pouco tempo, uma pessoa vê isso lá fora às vezes, não é? Vê aqueles grandes concertos às vezes que há num jardim, sei lá, como nós temos aqui o Parque da Cidade, não é? Às vezes vemos aquelas imagens, uma orquestra sinfónica qualquer, e as pessoas todas sentadas na relva.
Mas não é preciso andar a fazer auditórios em tudo que é lado. Percebe? Isto é ridículo. E traz, ainda por cima, perturba os monumentos. Retira a autenticidade. Mas para dizer isso é preciso estudar muito bem o que é que está por trás, que essa também, digamos, uma das suas coisas favoritas, estudar muito o que anda à volta das coisas, não é? Para depois descobrir de tudo quanto há aquelas coisas novas. Já agora, estamos quase a chegar ao final, há duas coisas que eu gostava muito de lhe perguntar. Uma delas é porque é que gostava de ser desenhar pássaros ou automóveis, no meio destas vidas todas? Isso é assim, no meu processo de muitas horas a desenhar, eu atravessei várias fases. Estamos mesmo a terminar. Sim, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Eu atravessei várias fases na minha vida, que era registar tudo. E há uma fase em que eu desenhava os animais todos e queria saber aqueles que os livros que eu tinha à disposição não tinham. Por isso eu sempre tive um esforço de recolha, de tentar saber tudo, que é uma tarefa impossível. Mas há essa fome pessoal de... Há 9 espécies de cegonhas e eu só tinha 8 e ficava doente por não saber qual era a outra. E dos automóveis? Os automóveis é a mesma coisa. Depois eu atravessei uma fase em que desenhava automóveis, aviões, barcos. E, se vivêssemos na Alemanha, eu às tantas, em vez de ser arquiteto, estava numa fábrica a desenhar automóveis. Está a ver? Pronto, por isso temos que aceitar o caminho e no as próximo, coisas boas. a arquiteta Aguiar Branco, estamos mesmo a chegar ao final deste Palavras Cruzadas, o seu próximo caminho é não parar de fazer livros, porque me diz que o arquiteto tem 46 anos, não estou a ver, não é? Sim. E que tem ainda quantos livros para fazer, disse ontem isso, eu fiquei a pensar nisso. Não, eu vou ter livros até ao fim da vida, não vale a pena. E sei que são que é isso que vai fazer. E são livros essenciais. E são livros que, na minha perspectiva, como são muito visuais e muito sintéticos no texto, são livros que podem convidar as pessoas a começar a gostar de coisas. Percebe? E a partir daí irem descobrir outros livros que já não são tão sintéticos e que informam mais, bem feitos também, mas que informam mais sobre os assuntos. E por isso a minha perspectiva é essa. Sei que tenho muitos livros para fazer e vou fazê-los. Não tenho receio nenhum disto que estou a dizer, porque vai ser verdade. Arquiteta Aguiar Branco, muito obrigada. Foi um prazer conversar consigo, tendo como pano de fundo o património e também a investigação numa área que não é assim tão comum, mas que tem aspectos tão interessantes, como tiveram a oportunidade de ver aqui neste Palavras Cruzadas. Muito obrigada pela sua companhia. Até para a semana.